Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, do versículo 1 até o 7. Aqui nós vimos Jesus enviando os 12 apóstolos, aqueles que iriam proclamar, aqueles que iriam anunciar a boa nova do reino dos céus. É importante notar que aqui ele dá o nome dos 12 apóstolos, mas falando também, infelizmente, da traição de Judas. Ele acabou traindo. Mas não só traindo, ele trai, mas depois ele se mata também. E lá no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o substituto de Judas, que foi Matias. Agora vejam uma coisa importante que está no Evangelho de hoje. Jesus envia, dando a eles o poder de expulsar os espíritos maus, de curarem os doentes. Mas aqui há um detalhe que nós precisamos também observar. Jesus vai dizer ali no versículo 4, logo depois de ele falar do envio, depois de falar da traição de Judas, ele diz assim, versículo 5, Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Olha só as recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Estranho? Jesus está dizendo para os apóstolos não irem aonde estão os pagãos e muitos menos os samaritanos também que eram rejeitados pelos judeus. Então, nem os judeus, ou nem os samaritanos, nem os pagãos deveriam ouvir a boa nova? Então vamos entender primeiro uma coisa. Este é o primeiro envio dos apóstolos. Tanto que aqui ele diz assim, Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes. Isso aqui é importante.
ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que significa isso? Que o anúncio do Evangelho, o anúncio de que Jesus agora veio, o Messias esperado pelos judeus, pelo povo de Israel, ele estava agora no meio de nós e era preciso que primeiramente eles soubessem desta boa notícia. Por isso que neste primeiro envio, Jesus está mandando eles, os apóstolos, para os israelitas, para os judeus. Agora, depois que Jesus cumpre a sua missão, porque ele veio para salvar os pecadores, ele veio para morrer na cruz e salvar todos nós, aqui agora independe de judeu ou pagão ou samaritano. Então na cruz, quando ele se oferece em sacrifício, ele morre e aí ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Claro, isso antes de morrer. Depois ele morre e ali a salvação ela acontece para todos os povos. No terceiro dia ele ressuscita. E aí ele começa a ensinar, ficar com os apóstolos e fica ali mais uns 40 dias orientando até que Jesus ele sobe aos céus. Então, antes de Jesus subir aos céus, ele fala para os apóstolos o seguinte, está lá no Evangelho também de São Mateus, no capítulo 28, Jesus está prestes a voltar para a casa do Pai, aí ele diz o seguinte para os apóstolos: e depois, olhe bem, e depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Agora sim, agora Jesus envia os apóstolos, é o segundo envio. Agora é para ir para todos os povos. E todos os povos precisarão se tornar discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de São Marcos, agora também é no final, São Marcos capítulo 16, Jesus fala de novo. Ele envia, veja só o envio, está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí ele fala, estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus falou, foi levado aos céus e está sentado à direita de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres
que acompanhavam. Então, vejam só, meus irmãos. Jesus envia agora os apóstolos. Primeiro, a evangelização, como nós vimos, aos judeus. O segundo envio, aos pagãos. Agora, todos os povos precisarão conhecer a boa nova. E o que Jesus disse que os apóstolos precisarão pregar é: o reino dos céus está próximo. Esse reino dos céus aqui também, segundo os santos padres, é interpretado como Jesus. Jesus que se aproximou. Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque nós adoramos a Santíssima Trindade, como nós vimos ali Jesus no próprio Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, dizendo: batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um Deus único e trino, um Deus único em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É justamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, que veio no meio de nós. Ele está próximo agora de nós. Ele veio e está conosco, e o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Ele vem habitar no meio de nós para nos salvar, para nos redimir. E todos os povos precisarão compreender isso. Notemos também no Evangelho de São Mateus, agora no capítulo 4, ali vai mostrar a primeira pregação de Jesus. Então, quando Jesus começa a pregar, ele diz o seguinte, Mateus 4, versículo 17. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Agora é tempo de penitência, é tempo de conversão. Os povos, os pagãos, aqueles que não conheceram nosso Senhor Jesus Cristo, precisarão fazer penitência, precisarão se converter e se voltar e crer no Evangelho, crer na Boa Nova, e a Boa Nova é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as nações pagãs deverão deixar os seus deuses, as suas idolatrias, os seus cultos, e deverão agora se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a pregação dos apóstolos. Os apóstolos, eles anunciam, eles mostram uma pessoa, e essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, não há salvação. Ninguém se salvará se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Veja que nessa pregação de Pedro, ele vai dizer o seguinte: e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Ali no capítulo 28 que eu li, quando Jesus fala para os apóstolos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem a autoridade, Ele é Deus. A autoridade vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem a autoridade para nos salvar. Nenhum outro Deus. Por isso, Pedro está dizendo: em nenhum outro há salvação,
porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação vem por meio de Jesus Cristo. E aqui nós vivemos agora um grande dilema nos tempos de hoje. Nós ouvimos muito essa questão de não se fazer proselitismo. O que é o proselitismo? É não ir às pessoas de outras religiões e falar para elas de Jesus Cristo. Hoje, levar o evangelho virou sinal de perseguição. Mas sempre foi assim. A igreja sempre foi perseguida. Ela foi perseguida pelos judeus no início, depois ela foi perseguida pelos romanos. Nos lugares onde os apóstolos iam, eles eram perseguidos, mas eles nunca deixaram de anunciar o evangelho. A igreja, por si própria, ela já é missionária. A igreja católica. E é preciso anunciar a salvação, ainda que isso nos leve às perseguições. E nós vamos ver depois o que Jesus vai dizer para os apóstolos, na continuação desse capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, as perseguições que eles irão passar. E eles passaram, mas eles não deixaram de anunciar a boa nova, porque é o tempo, meus irmãos, esse tempo entre a morte de Jesus e sua subida aos céus. Esse tempo é o tempo de pregar o evangelho. Pregar o evangelho é salvar almas, meus irmãos. Jesus fala para Pedro: de hoje em diante tu serás pescador de homens. Esse homem, pescador de homens aqui, é salvador de almas, é levar as almas à salvação. Porque nós vivemos tempos difíceis. As pessoas não querem saber de Deus. E é preciso levar esses corações das pessoas, precisam amolecer para que possam se salvar. Como diz na primeira leitura, no livro de Oséias, no capítulo 10, aqui no versículo 12, vai dizer o seguinte: é tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Esses dias nós vimos aqui no livro, no profeta Oséias, Deus também dizendo que iria mandar para o povo uma fome, não uma fome de comida normal, de alimento normal, mas uma fome de Deus. As pessoas hoje elas estão com essa fome de Deus, mas elas estão procurando Deus nos lugares errados e estão vivendo e achando que estão no lugar certo, mas o lugar certo para a salvação nossa é Jesus Cristo, é a Igreja Católica. Como é difícil hoje as pessoas compreenderem isso. Quando Jesus enviou os apóstolos, foi a partir dos apóstolos que o evangelho foi crescendo, foi anunciando. E os povos, os pagãos foram batizados, e aí surge a Igreja Católica. O que Jesus falou para Pedro é real. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão. O diabo não vai ter força para isso. Só que o diabo tem levado muitas pessoas. Então tem os pagãos ainda, muitas pessoas que ainda não
tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, mas já ouviram falar do Senhor, mas não querem. E ao mesmo tempo nós vemos na própria Igreja Católica um anúncio do Evangelho que não é o Evangelho enquanto boa nova. É um anúncio que vai contra o que o Senhor ensinou. É um anúncio voltado mais para o social, é um anúncio voltado mais para uma vida aqui na Terra, é um anúncio ecológico, se fala muito de ecologia, mas o nome de Jesus não é falado porque é o nome de Jesus. Nós precisamos anunciar que existe um Deus que nos salva, e esse Deus que nos salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Essa boa nova é isso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A boa nova é nosso Senhor Jesus Cristo. A boa nova não é a ecologia. A boa nova, meus irmãos, não é essa questão de o pobre. A boa nova é nosso Senhor Jesus Cristo. A boa nova não é cada um viva a sua religião. A boa nova é que todos os que não são católicos, que não foram batizados, precisam voltar-se para Jesus e serem batizados. Foi isso que Jesus falou. E quando nós lemos nos Atos dos Apóstolos, nós vamos vendo os pagãos se convertendo. Na primeira pregação de Pedro, foram 3.000 pessoas que foram convertidas. E aí nós vemos também Paulo que vai nas suas viagens, vai para Corinto, vai para Filipos, vai para Roma e lá ele morre. Pedro também vai para Roma. É preciso, meus irmãos, pregar a boa nova. Nas aparições de Nossa Senhora, ela tem falado muito disso. É preciso fazer penitência, é preciso rezar, é preciso que as pessoas leiam o Evangelho, é preciso que as pessoas rezem, é preciso que as pessoas larguem o pecado, é preciso que as pessoas levem uma vida santa, é preciso que as pessoas vivam os sacramentos, é preciso que as pessoas sejam batizadas, é preciso que as pessoas vivam os mandamentos. É preciso que as pessoas se voltem para Jesus. Porque o número dos que estão se perdendo é muito grande. Lembrem-se que Jesus falou que a porta é estreita. A porta que leva ao céu é a porta estreita. E a porta que conduz à condenação ao inferno é a larga, e muitos estão indo por esta porta. Anunciemos, meus irmãos, vivamos o Evangelho, anunciemos com a nossa vida que o reino dos céus está próximo, se aproximou, Jesus se aproximou, Ele nos salvou e nós precisamos caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo para que um dia todos nós possamos nos encontrar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.